Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos resolver algumas questões da Universidade Estadual do Ceará, da UES, as questões de física tanto da primeira quanto da segunda fase. A gente vai ver algumas características dessas questões, tá? E espero que vocês gostem. Então, só pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham que está com dificuldade com física ou quer resolver questões de física, tá? A questão 39 aqui foi do vestibular da primeira fase da UES de 2012.1. Ela fala o seguinte: vocês vão ver que, via de regra, as questões de primeira fase são extremamente mais fáceis do que as questões da segunda fase, tá, pessoal? Então, a trajetória de um nêutron no vácuo com velocidade v0 dentro de uma região onde existe somente campo magnético B é reta, no item A, item B, circular, item C, elíptica, item D, hiperbólica. Bem, para começar, a gente já começa essa questão observando o seguinte detalhe, pessoal. Nós temos um nêutron que viaja com uma velocidade v0 dentro de um campo magnético, tá? A grande sacada dessa questão é observar que é um nêutron, né, pessoal? Se é um nêutron, tudo bem que ele tem massa, mas a carga elétrica dele é quanto? É zero. Aí você lembra que essa carga viaja dentro de um campo, então normalmente quando a carga viaja dentro de um campo com uma determinada velocidade, ela está sujeita a uma força magnética. Só que essa carga é o nêutron, é uma carga zero, Q0, Q igual a zero. Força magnética, como calculo você? Força magnética é o seno de θ BQV. Só que nesse caso, pessoal, nossa quantidade de carga aqui é zero, então vai zerar todo esse produto aqui. Isso quer dizer que não vai ter força magnética atuando sobre ele. Se não tem força magnética atuando sobre ele, pessoal, nenhuma força vai fazer variar aqui essa trajetória dele. Se nenhuma força faz variar essa trajetória dele, é como se essa velocidade aqui fosse uma velocidade constante, uma velocidade de um movimento retilíneo e uniforme. Então, o item A é o item que mais se adequa a essa situação. Vai passar direto aqui como se nada tivesse acontecido. Ok? A questão 43 é do vestibular da primeira fase da UES 2018.1. Tá? Ela fala o seguinte: uma chaminé de 30 centímetros de altura pende, sem se quebrar, até uma inclinação de 30 centímetros com a vertical. Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que o diâmetro da chaminé é muito menor do que sua altura, ou seja, vai ser desprezível esse diâmetro. Então, suponha que nessa configuração haja uma força vertical F1, tá, puxando rumo ao solo a ponta dessa chaminé. Nessa situação, o torque. O torque é a mesma coisa que momento, né, pessoal? O torque, tá, exercido por essa força no topo da chaminé vale em newton vezes metro quanto? Vamos lá. Então é como se eu tivesse aqui, ó, a chaminé, que a priori estava assim, e ela inclinou, tá, em relação... Aí tem que ficar bem interessante essa parte, ó, porque normalmente a gente observa com a horizontal, né? O ângulo é com a horizontal. Aqui é o ângulo com a vertical. Então é como se ele inclinasse aqui, ó, 30 graus. Então ele inclina aqui também quanto? 30 graus. Tá? Então vamos lá. Temos a gravidade, tá? A gravidade que vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E o diâmetro, aí supondo que nessa condição haja uma força vertical de 1 newton puxando rumo ao solo a ponta da chaminé. Nessa situação, o torque exercido por ela, o torque exercido por essa força. Ele não quer o torque total, viu, pessoal? Ele só quer o torque dessa força que vai puxar ele para baixo. Essa força aqui que está puxando ele para baixo, tá? Então tem uma força puxando ele para baixo, a vertical, e como ele está inclinado em relação à vertical 30 graus, está aqui ela. Beleza? Aí, ó. O detalhe é que essa chaminé tem 30 metros, tá? Ela tem 30 metros aqui, tem 30 metros aqui. É isso? Beleza. Outra coisa interessante é que
se a gente observar o momento vai ser o que? Mais ou menos a força vezes o braço. O braço é a distância do ponto fixo até o ponto onde está sendo aplicada a força, né? Então aqui seria o nosso ponto fixo, tá? E aqui seria aplicada a força, né? E é interessante que a gente pode projetar essa força num ponto que seja perpendicular a essa projeção, né? Olha só como é que vai ficar aqui. Essa distância daqui para cá vale quanto, né? Ó, se eu observar esse triângulo, tu vai ter um triângulo retângulo aqui, ó, cujo seno dele eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, tá? Então o cateto oposto é D e a hipotenusa é 30. Seno de 30 é igual a D sobre 30. Ou seja, o seno de 30 é 1/2, isso quer dizer que o nosso D vai ser 30 dividido por 2, ou seja, a nossa distância é 15. Então, se eu pegar e aplicar essa força aqui, ó, é como se o braço fosse bem aqui, ó, o maior rendimento que a gente tivesse, né? Então, ó, é como se essa mesma força ela está sendo projetada ao longo desse prolongamento dela, ó, tá? Então, eu posso usar isso aqui como sendo o meu braço, tá? Então, nós vamos ter o que? A força, que é 1 newton, vezes a distância, que é 15. Ou seja, 15 newtons vezes metro, o item D. É o item que fala isso. Beleza? Lembrando que esse momento é só dessa força F, tá, pessoal? Se a gente quisesse o momento resultante, a gente tem que considerar o peso, puxando ela para baixo, etc e tal. Mas não é o caso aqui, né? É uma questão bem mais simples. Entender. Vamos lá, pessoal. A próxima questão ela fala o seguinte: considere 2 experimentos em que uma esfera construída de um material isolante térmico perfeito, impermeável, ela flutua em água. A água a diferentes temperaturas. Olha, interessante isso aí. A UES, né, principalmente na segunda fase, ela gosta muito de questões desse tipo, onde tu tem uma situação, que é um experimento, depois tem outro experimento, aí você vai ver qual é o fator comum desses 2 experimentos, para daí então fazer o que ele pede no comando final da questão. Então sempre a UES gosta desse tipo de situação. Uma situação, outra situação, compara o fator comum e vê o que ele quer. Tá, então vamos lá. Nós temos que nossa esfera, tanto nas duas situações ela está flutuando, tá, pessoal, em água. Se ela está flutuando em água, o peso dela é igual ao empuxo dela. Em módulo, essas duas forças vão ser iguais, tá? O detalhe é o seguinte: no experimento 1, a água está a 20 graus Celsius com uma densidade de 998,2 gramas por litro. Já no experimento 2, a temperatura já é 90 graus Celsius com uma densidade de 965,3 gramas por litro. Aí ele pede, ó, a razão dos volumes submersos. O volume do segundo experimento dividido pelo volume do primeiro experimento da esfera nos 2 experimentos é de aproximadamente quanto? Então, se a gente for observar, como eu falei, o peso em módulo é igual a empuxo. E o empuxo é o que, pessoal? O empuxo é devagar, né? É devagar. Porque é a densidade do líquido, o volume do líquido submerso no experimento aí, vezes a gravidade do meio onde ele se encontra. Então, o fator comum aí nos 2 experimentos é que as esferas dos 2 experimentos ela flutua, certo? Ela tem o mesmo peso, né? O peso é o fator comum nos 2 experimentos. Esse é o fator comum. Então, no primeiro experimento eu tenho densidade 1, volume 1 e gravidade é igual ao peso. Já no experimento 2 eu vou ter a densidade 2, o volume 2, a gravidade também o peso. A gravidade também é a mesma, né? Como os pesos são iguais, pessoal, nos 2 experimentos, eu posso igualar essas duas relações do primeiro membro aqui, ó. Quando eu igualo elas, eu posso cortar quem com quem, para simplificar? Eu posso cortar o peso, a gravidade, né? Posso cortar a gravidade. Eu igualei os pesos, que é os mesmos, tá? E corto as gravidades. Então, o que a gente vai ter? Densidade 1, volume 1, densidade 2, volume 2. Beleza? Agora, vamos ver o que a gente tem. A gente tem justamente as densidades. Né? E o que ele quer? Ele quer o volume 2 pelo volume 1. Então, o volume 2 pelo volume 1 é a densidade 1 dividido pela densidade 2. A densidade 1 vale quanto, pessoal? A densidade 1 vale 998,2 e a densidade 2 vale 965,3. Tá? Isso aqui quase que um é igual ao outro. Né? Se um fosse igual ao outro, dava 1. Dava 1. É isso aqui. Então, mais próximo de 1, já que o de cima é maior que o de baixo, é o item A, né?
Então vai dar quanto? Vai dar 1,034 aproximadamente, tá? É o item correto. A próxima questão ela fala o seguinte: o chuveiro elétrico tem uma resistência de 10 ohms. Após 2 horas ligado, verificou-se que o consumo de energia foi de 2,42 kWh. Assim, a tensão em volts da rede que o chuveiro foi ligado é de quanto? É uma questão do vestibular de 2012.1 na primeira fase. Tá? E o que a gente tem? A gente tem um chuveiro que tem uma resistência de 10 ohms. Ele passa 2 horas ligado, após 2 horas ligado. Tá? E a energia que ele consome por hora é de 2,42 kWh. E a gente quer a tensão aí. Só um detalhe, né, pessoal? Esse quilo aqui, 1 quilograma são 1000 gramas, 1 kWh são 1000 kWh, tá? Só para lembrar. A energia, o que é energia? Já que ele fala de energia, é potência vezes tempo. Só que potência pode ser o quê? Potência pode ser U ao quadrado sobre R. Potência pode ser também, pode ser π, né? A gente até brinca π. E potência pode ser ρ ao quadrado. Por que eu usei essa relação aqui? Porque do que eu tenho de informação, eu tenho resistência e quero DDP. Então, essa daqui que eu coloquei é mais adequada para o que eu quero. Tá bom? Então, onde tem potência, eu vou colocar o quê? U ao quadrado sobre R. Então, vai ficar energia, U ao quadrado sobre R vezes tempo. Só que nem eu falei, aqui 1 kg é quanto? 10 a terceira, tá? Então a energia vai ser 2,42 vezes 10 a terceira. DDP eu não sei, a resistência é 10 e o tempo é de 2 horas. Sendo assim, a gente vai ter o que? Esse 10 está dividindo, passa para lá multiplicando, esse 2 está multiplicando e passa para cá dividindo, né? Vamos ter isso aqui, ó. Quando eu simplificar esses dois aqui, ó, isso aqui vai dar 2 elevado a quanto? A quarta, né? E aqui vai ficar 1,21. 1,21 vezes 10 a quarta. Como é U ao quadrado, a gente quer a raiz, né? Se eu transformar no número normal, vai dar 1, 2, 3, 4. Vai ficar 2100, né? U ao quadrado. Então, U vai ser a raiz de 12.100. Então, nosso U vai ser quanto? 110 volts. O item B é o item que fala isso. Tá ok? Então é isso, pessoal. Em breve eu vou fazer mais vídeos, tá? Desses de resolução das questões da UES. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.